Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Dá até para ler de novo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, usa-me como um instrumento da Tua palavra nesse instante, ó Pai, em nome de Jesus, amém. É interessante a gente ver algo assim, né? Bem-aventurados os que choram. A nossa cultura, na verdade, ela não gosta do choro, ela não gosta da dor. Claro, quem é que gosta? Especialmente entre os evangélicos. É muito difícil, às vezes, você chorar, você abrir o coração, você falar daquilo que dói, porque muitas vezes isso é visto como falta de fé. Conversei certa vez com um amigo que ele foi aconselhar uma pessoa que estava com câncer terminal. Os médicos já haviam desenganado, mandado ela para casa porque não havia mais o que fazer. Em breve ela iria morrer. E ele conseguiu ficar alguns instantes e era uma moça, uns instantes com essa moça, e ele perguntou: o que é mais difícil? E ela disse, olha, o mais difícil é que eu não posso chorar. O mais difícil é que eu não posso dizer da ansiedade que eu estou em encarar a morte. Todo mundo que vem aqui diz assim: não chora não, você tem que confiar. Não, você tem que confiar, você tem que ter fé. Vamos ficar alegre, vamos ficar alegre. E ela falou que o mais difícil para ela é que não tinha ninguém para chorar com ela. Chorar com os que choram, não é o que diz em Romanos? Mas a grande verdade é que nós vivemos uma cultura, e uma cultura evangélica também, onde nós somos quase que obrigados a estarmos sempre alegres, sempre contentes, né? Tem até uma musiquinha que diz assim, como que começa aquela: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas logo se levanta e começa a cantar: quem tem Jesus é diferente e tal, né? E vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. A música diz isso, né? E na verdade nós sentimos essa cobrança, e nós sentimos que nós precisamos estar alegres sempre. E sem perceber, nós vamos notando que a gente transforma o prazer, ou seja, as coisas que nos dão alegria, nós transformamos na nossa principal busca. E é por isso que a teologia da prosperidade, por exemplo, faz tanto sucesso hoje, porque ela diz justamente isso: ora, busque a Deus e você vai ser feliz, e você vai ter dinheiro, e você vai ter saúde. Busque a Deus e Deus vai te dar todas essas coisas. E daí nós começamos a ter a impressão, e olha, preste bem atenção nisso, porque mesmo nós que não adotamos a teologia da prosperidade, nós temos isso meio que no nosso inconsciente. Nós entendemos que se nós estamos alegres, é porque Deus está conosco, Ele está nos abençoando e as coisas estão acontecendo. Agora, se nós estamos tristes, se algo está entristecendo, então daí o que nós entendemos? Que Deus está longe de nós. E por que Deus está longe de nós? Aí, é porque você está com pecado, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. E o duro, gente, é que a gente vai criando, na verdade, uma alegria falsa. Porque parece que nós temos que demonstrar a todo instante para todo mundo que nós estamos contentes. Muitas vezes nós queremos enganar até a nós mesmos, dizendo que nós estamos contentes, que nós estamos alegres. Aí nós procuramos só versículos que falem de promessas, nós procuramos só textos que falam de coisas boas. Às vezes nós temos dificuldade para chorar. E se não tomarmos cuidado, nós vamos ficando até, como que eu diria, insensíveis, perdendo às vezes a humanidade. Às vezes acontece uma morte, um acidente trágico, a gente só fala: não, mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Tá, é verdade, a gente sabe que nas mãos de Deus tudo tem um plano, na dele, Ele conhece. Será que nós somos incapazes de chorar? Meus irmãos, eu estou vendo às vezes evangélicos que, querendo demonstrar uma grande fé,
começam a se tornar insensíveis. Não, estava tudo na mão de Deus, estava tudo já... É claro que eu creio na soberania de Deus, mas nós devemos aprender até com Jesus, que chorou diante de Lázaro. Por que Jesus iria chorar diante da morte de Lázaro? Ele sabia que Lázaro estava salvo, ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? Porque ele era humano, porque ele amava. E nós, na verdade, vamos relegando a ignorância, vamos jogando para trás sentimentos humanos que nós temos, como a tristeza, como muitas vezes a ira. Nós não sabemos o que fazer com a ira e nós nos iramos, nós nos entristecemos, nós temos desejos ruins muitas vezes, mas a gente esconde tudo debaixo do tapete para diante de Deus e diante dos irmãos dizer: está tudo bem, está tudo bem. Com base nisso, meus irmãos, e com base no versículo que nós lemos, eu creio que nós precisamos aprender a chorar. Jesus aqui na Bem-aventuranças, ele surpreende todo mundo, porque quando ele vem dizer a quem o reino pertence, ou seja, quem é bem-aventurado, ele não fala dos grandes e vitoriosos espirituais, ele não fala daqueles para quem está tudo bem, daqueles que conquistaram todas as suas vitórias, mas ele fala dos humildes, ele fala dos que choram, ele fala dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos pacificadores. E nós vemos que Jesus vai falando de pessoas humanas e que reconhecem aquilo que são. E nesse versículo em especial que nós lemos, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então o tema de hoje é aprendendo a chorar. Hoje nós vamos ver que nós precisamos aprender a chorar. Por quê? Em primeiro lugar, para sermos verdadeiros diante de Deus, para sermos honestos diante de Deus. E isso, a literatura do Velho Testamento, em especial os livros de sabedoria, mas os próprios profetas e especialmente os salmos, sabiam muito fazer. Nós só pegamos os salmos geralmente que falam de louvor, de alegria, de exultação, mas talvez a maior parte dos salmos sejam salmos de lamento. Eles sabiam colocar a sua tristeza diante de Deus. Abra no Salmo 42. Salmo 42. A gente até conhece bem o primeiro versículo, mas tente ler sentindo mesmo o que ele está dizendo aqui. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon ou no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a misericórdia e à noite comigo está o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos?
Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, isso é um salmo composto por Davi, cantado por tantas vezes pelo povo de Deus. Você vê quantas vezes ele coloca diante de Deus aquilo que ele está passando, dizendo até: Senhor, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Você já passou por aquela depressão onde você não quer nem comer? Você não come, você se entristece, é só lágrimas. Lágrimas, que olha aqui como ele diz, as próprias lágrimas dizem para ele: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Sim, ele sentia isso que nós sentimos. Às vezes diante das dificuldades, das coisas que nós passamos na vida, nós sofremos, nós sentimos dúvida, nós sentimos medo. Quem aqui nunca sentiu dúvida? Quem aqui nunca parou e disse: Deus, onde o Senhor está? Quem nunca sentiu medo? Quem nunca sentiu vergonha? Ele fala da vergonha dos inimigos que tiram sarro dele e dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Ah, como a gente tem isso nesse mundo. A gente quer manter a fé, mas as coisas acontecem e as pessoas: vai, cadê seu Deus? E a gente fica triste. Note que ele aqui o tempo todo ele está chorando e orando e louvando. Eu acho muito lindo, meus irmãos, porque o fato dele colocar diante de Deus a tristeza dele não isola o louvor dele, né? Ele coloca esses momentos até de dizer: olha, as lágrimas têm sido o meu alimento, mas ele mesmo diz: eu ainda o louvarei. É interessante que tem uma parte aqui, vocês viram enquanto nós lemos, né? Ele diz: lembro-me destas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e louvores. Ele lembra de momentos gostosos que ele já teve. Todos nós temos isso, não temos? Uma época talvez onde nós fomos mais cristãos, onde nós tivemos aquele fervor. E aqui há que se lembrar que havia apenas uma casa de Deus, né, que era o templo. Então eles saíam da cidade, eles iam em procissão até o templo, cantando, gritos de louvores, aquela coisa maravilhosa. Ele sabe o que é a alegria do louvor, mas agora o que ele sentia era tristeza. Tristeza, por uma série de motivos. Mas o que ele aprendeu e o que os salmos nos ensinam é que o nosso choro, a nossa tristeza, também deve fazer parte da nossa oração. Também deve fazer parte do nosso louvor. Dizer que você está sofrendo para Deus não é dizer que você está duvidando dele. É simplesmente ser honesto e dizer: Senhor, agora eu estou muito triste. Senhor, agora eu estou com raiva. Senhor, agora eu estou com medo. Mas eu sei que eu ainda te louvarei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Como disse Jó: eu sei que meu Redentor vive. E meus irmãos, por mais que a gente fique triste, a gente não se desespera, porque sabe que Ele tem o controle, nós não temos, e por isso choramos. Em primeiro lugar, eu digo isso, meus irmãos, que nós temos que aprender a chorar para sermos sinceros diante de Deus. Aprender que as lágrimas também fazem parte do nosso culto, da nossa devocional. Em segundo lugar, nós temos que aprender a chorar também. Aí já vem outra parte mais pesada, para nos humilhar diante de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a nos humilhar. Diante do próximo também, mas primeiro diante do Deus. Abre lá em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4.
Tiago capítulo 4, do versículo 1 a 10. Tiago 4, do 1 ao 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Vivei a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que palavra fortíssima para a igreja. Tiago estava escrevendo para a igreja, uma igreja que já tinha os seus próprios problemas de relacionamentos, brigas, grupos, coisas que a gente conhece muito bem desde que a igreja existe, coisas que nós temos aqui na nossa igreja. E ele diz: de onde que procedem essas brigas? De onde que procede essa guerra? E ele diz: de onde, senão da busca pelos seus próprios prazeres? Na verdade, meus irmãos, nós fomos ensinados que nós devemos buscar a alegria e o prazer a qualquer custo, não é? Nós sentimos que somos de Deus se nós somos alegres. E se tem alguma pessoa atrapalhando minha alegria, logo eu devo acabar com essa pessoa. É assim que a gente pensa. E é por isso que as guerras surgem. E é por isso que as dificuldades surgem. Porque no fundo, eu quero o meu próprio prazer, eu quero a minha alegria. O Leonardo quer a dele. E a hora que essas duas ideias se chocarem, nós vamos brigar. Veladamente, né? Veladamente. Porque em cima nós temos que mostrar que o crente de verdade perdoa, né? O crente de verdade. E a gente fica, e meus irmãos, vai virando uma hipocrisia. A gente tem dificuldade de tratar. A gente sabe que se a gente... Qual que é o certo a fazer? Você está com um problema com alguém, vai e conversa. Mas a gente morre de medo disso. Então o que a gente prefere disfarçar e dizer que o problema não existe. E muitas vezes a gente usa o culto como compensação daquilo que nós não conseguimos resolver. Então eu não estou conseguindo resolver meu problema com alguém, eu vou lá e canto mais alto ainda, e toco minha guitarra mais alto ainda, e falo mais alto ainda, porque a gente tenta compensar. Eu não estou me dando muito bem nisso aqui com essa pessoa, mas tudo bem, pelo menos nesse outro ponto eu estou fazendo. Infiéis. É muito forte isso na Bíblia, meus irmãos. Eu estava lendo o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? E realmente a palavra dele era de choro. E eu lembro-me até de um outro sermão que eu fiz também, onde dizia: quando é hora de parar de caminhar. Porque ele falava, ele ia dizendo como que para a nação tudo estava bem, inclusive a religião estava bem, estava tudo acontecendo bem, o templo estava lá bonitão, estava lá todos os sacerdotes, estava lá tudo acontecendo direitinho. E Jeremias ficava na porta do templo dizendo: vocês pensam que Deus está aí dentro? Deus não está aí. E lá ele chegava a dizer: olha, se coloquem à margem do caminho e olhem para onde vocês estão indo.
E você vê que o final do que Tiago fala aqui é totalmente diferente do que a gente diz. Ele dá meio que o remédio para essa coisa. Ele falou: gente, para com esse sorrisinho falso. Afligi-vos, lamentai e chorai. Porque o pecado não é divertido. O pecado não é legal. É hora de chorar, não de dar risada para fingir que ele não existe. Eu creio que até quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque os que não choram são aqueles que ou estão promovendo esse mundo maluco, ou estão usufruindo dele, e estão achando tudo bonito. Os que choram são aqueles que sofrem com isso, que sabem que o pecado não é bom, que sabe que o que está acontecendo não é bom. E ele chega a dizer: olha, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Há momentos que não é momento de alegria e de risinho fácil, não. Há momentos que é momento de choro. É nessa hora, quando a gente percebe isso, quando a gente percebe até que nós mesmos somos dignos de pena, que a gente verdadeiramente se arrepende. Meus irmãos, o arrependimento não é só quando a gente se converte. A gente precisa viver em humilhação diante de Deus. E ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sim, a coisa não vai terminar em humilhação. Não é que a gente vai se humilhar igual aqueles que batem chicote nas costas, como se Deus se agradasse do sofrimento. Não é isso. É que a gente simplesmente se coloca no lugar da gente, se humilha, e quem vai nos exaltar, aí sim, é Deus. A gente não precisa ficar provando nada para ninguém. A gente não precisa ficar se autoafirmando na frente de ninguém. A gente só precisa que Deus nos exalte se realmente nós nos humilhamos. Li um livro fantástico certa vez, onde ele dizia justamente isso, que geralmente quando nós pensamos em santificação, em vida com Deus, nós olhamos os altos ideais bíblicos, e daqui nós olhamos para lá dizendo: eu quero chegar lá, e nós nunca conseguimos. E tem gente até que desiste da vida cristã por causa disso. Eles têm até grandes ideais aqui dentro, teóricos, mas ele fala: não, eu nem vou na igreja mais porque eu não consigo ser do jeito que eu devia. Mas sabe por quê? Porque a gente tenta a partir daqui. Nós somos às vezes arrogantes, nós achamos que nós já estamos prontos para buscar a santificação. Mas o caminho não é aqui onde nós estamos. O caminho é primeiro na humilhação. Primeiro a gente desce. Primeiro a gente diz: não, eu não sou capaz de chegar lá. Não sou. Aí quando a gente vê que não resta nada em nossas mãos a não ser receber a graça de Cristo, é nessa hora que Ele nos exalta. Então, em segundo lugar, nós precisamos aprender a chorar para nos humilhar na presença do Senhor. E como disse o próprio versículo que nós lemos, nós precisamos aprender a chorar, porque seremos consolados. Nós seremos consolados. Ah, meus irmãos, é aqui que a mensagem do Evangelho começa a fazer a diferença. Se não fosse essas coisas, talvez a gente ia querer criar um cristianismo, como aconteceu na Idade Média, onde era até proibido dar risada. Sabia? Chegou a acontecer isso. Estava perdido, hein, dona Olíria? Eu também, né, Léo? Naquela época não podia dar risada. Era coisa feia, exagero. A grande verdade é que sim, nós temos uma alegria dentro de nós que será plenamente revelada naquele dia. Aí sim nós seremos consolados. Abre lá em Apocalipse 21, 4. Para quem tiver dificuldade, vai para o final da Bíblia e volta. Que é lá no finalzinho. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilha, meus irmãos! Naquele dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas.
E as lágrimas serão enxugadas, sabe por quê? Porque elas rolaram. Porque elas foram verdadeiras. Porque, meus irmãos, o céu não é aqui. A teologia da prosperidade, ela tenta dizer que o céu é aqui, como se o crente fosse isento de problema. Ora, se você não tiver problema nenhum aqui para chorar, então lá na glória você também não tem por que ser consolado. Meus irmãos, a Bíblia nunca nos enganou. A Bíblia diz, Jesus disse lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então olha, as duas coisas estão juntas. Nós realmente passamos por aflição. A vida é difícil, os nossos relacionamentos são difíceis, as coisas que nós temos no mundo, o fato de nós seguirmos a um Deus que nós não vemos e que ao mesmo tempo nós não podemos mostrar, são as pessoas muitas vezes dizendo, você vai continuar com isso? Cadê seu Deus? E muitas vezes essas dificuldades realmente enfraquecem a nossa fé, e nós vamos nos ressecando, que é como o salmista se sentia e como a gente se sente. Meus irmãos, se nós enganamos, se nós nos enganamos, se nós deixamos muitas vezes de chorar, nós viramos apenas fingimento. E a hora que a gente olha, a nossa vida cristã e a nossa religiosidade não passa de casca. Porque na verdade mesmo a gente já desabou. Quando a gente aprende a chorar, quando a gente chora, a gente vai lá no fundo do que a gente é. E muitas vezes chora por aquilo que a gente vê lá dentro. É nessa hora que Deus nos trata. É ali, essa pessoa verdadeira, é com essa pessoa verdadeira que Deus quer tratar. Deus não quer tratar com a pessoa que você apresenta aqui no domingo à noite. Deus quer tratar com a pessoa que você realmente é, quando você está chorando, ou mesmo quando você está rindo. Ele está vendo essas coisas, e Ele já prometeu que naquele dia, finalmente, toda a lágrima que rolou vai ser enxugada pelo próprio Jesus. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. Você consegue pensar nisso? Ou não? Deus tem que me dar alegria aqui agora. Se Deus está aqui comigo, tem que ser agora. Agora. Meus irmãos, nós temos que aprender a viver, nós temos que aprender a ter esperança, nós temos que realmente crer, porque a fé em movimento é a esperança que nós temos. Nós falamos pouco sobre esperança na igreja. Vê-se muito a fé como se ela fosse um dinheiro espiritual para você conquistar as coisas espirituais. Mentira! A fé é o que nos mantém firmes até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E por fim, meus irmãos, nós temos que aprender a chorar, porque receberemos, junto com esse consolo, junto com esse enxugar de lágrimas, receberemos uma alegria indizível. Palavra boa, né? Indizível, que não se pode ser dita, que não se pode exprimir. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até o versículo 9. Você viu quantas coisas maravilhosas, e tem a ver com tudo que nós já falamos até aqui, né? Bendito Deus e Pai, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, minhas irmãs, Ele mostrou que essa vida aqui não é a palavra final. Na verdade, Ele nos preparou uma herança incorruptível, e Ele coloca aqui, olha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Sim, Deus está nos guardando hoje. O versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada no último dia. Olha que legal, nós já estamos sendo guardados, já somos considerados salvos, mas a salvação vai se revelar quando? No último dia. Então até lá, a gente tem até a impressão de estarmos sendo muitas vezes mortos. Nós vimos lá nossos irmãos nos países onde a igreja é perseguida, que estão com a sua própria vida por causa de Jesus. Não quer dizer que Deus não esteja guardando eles. Pelo contrário, já estão chegando antes de nós na glória, a ser revelada no último tempo. E daí ele diz, olha, agora sim, palavras de alegria, nisso exultais. Aí sim eu concordo que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, de que nós somos alegres, não porque nós ficamos fingindo felicidade, não porque tudo vai bem conosco, mas porque nós temos uma esperança aqui dentro, e essa ninguém pode tirar. A fé que nós temos, ela tem que se tornar esperança, que se ela não se tornar esperança, ela morre. Aí sim nós temos motivos para exultar. Aí sim nós somos crentes alegres. E olha que ele disse, nisso exultais, ou seja, nessa certeza, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Você vê, a Bíblia nunca diz que você não vai ter provação. A Bíblia nunca diz que você não vai sofrer. A Bíblia nunca diz que nós nunca vamos ficar doentes, nem esse tipo de coisa. Ele diz, talvez nós sejamos contristados por várias provações. Mas isso é como que ser depurado pelo fogo. Porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, olha, sua fé é muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Lembra que eu falei da dúvida? Quando a gente está com dor, passando por provação, a gente tem dúvida. E ele diz aqui, versículo 8, a quem, não havendo visto, há mais. Você vê, o próprio Pedro falando a verdade, vocês não veem Jesus, vocês não veem Deus, mesmo assim, vocês amam, mesmo não vendo agora. E às vezes nós temos a impressão que Deus está longe de nós, mas ele diz, mas crendo exultais com alegria indizível por causa da nossa fé. E assim você obtém o fim da vossa fé. Qual que é o fim? Fim aqui é o sentido de objetivo. Qual que é o fim da sua fé? O objetivo. Onde é que a sua fé vai desembocar? Na salvação da vossa alma. E de que adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E de que adiantaria ter toda a prosperidade do mundo aqui e perder a sua alma? De que adiantaria não ter nenhuma dificuldade aqui, não chorar nenhuma vez e perder a sua alma? Meus irmãos, nós estamos vivendo neste mundo como ele é, lidando com as nossas vidas como elas são.
E nós precisamos sim aprender a chorar para sermos verdadeiros diante de Deus. Seja verdadeiro diante de você mesmo e diante de Deus. Chore, coloque suas questões e encontre ali naquela tristeza o motivo para louvar a Deus. Encontre ali a esperança. Nós precisamos aprender a chorar para nós nos humilharmos na presença de Deus, para deixarmos de lado toda a falsidade, para realmente sermos humildes. E quando a gente é humilde diante de Deus, a gente é humilde diante do próximo também. E nós precisamos disso como igreja para crescer e para resolver muitos dos nossos problemas internos. Nós precisamos aprender a chorar porque nós seremos consolados. Tenha certeza disso. Chore realmente, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E por fim, pode aprender a chorar agora, porque nós teremos uma alegria indizível com o Senhor nos céus. Algo maravilhoso que realmente vai transformar. E por causa dessa esperança, ao mesmo tempo que nós choramos, sim, nós temos muita alegria dentro do coração. Não significa que é para andar chorando pelos cantos, nada disso. Significa que essa alegria que nós temos é verdadeira, não fingida. E ela está conosco, mesmo nos momentos difíceis. E por isso sim, nós podemos nos alegrar, como disse Paulo em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas que seja a verdadeira alegria daquela que aprendeu a chorar, se humilhou na presença do Senhor e agora é exaltado pelo próprio Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.